Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, sejam bem-vindos ao 13º episódio de perguntas e respostas. Antes de começar esse episódio, pessoal, queria lembrar vocês que nesse canal do YouTube tem vários vídeos super bacanas. Além dos episódios de perguntas e respostas, toda semana eu posto vídeos novos, inclusive vídeos de aulas e sessões que eu faço com alguns dos meus clientes. Então, não deixa de olhar os vídeos, dá uma olhada nos playlists, tem muita coisa legal, principalmente em relação a ferramentas específicas. Então, se você tem dúvida, volta lá no canal, é só você buscar pelo termo que você quer dentro do próprio canal, que você vai encontrar vídeos sobre muita coisa legal, tá bom, pessoal? Então, sem mais atraso, vamos para as perguntas dessa semana. Bom, pessoal, a pergunta de número 1 dessa semana vem do Instagram. A pergunta veio do Felipe Franca 16. Alguma das duas opções. Felipe pergunta, variar a ração do cão é uma boa ideia? Olha, Felipe, a alimentação é um assunto para o seu veterinário, tá? Então, todas as questões de saúde, quando você tem dúvida, nunca deixe de consultar o seu veterinário. A minha opinião em relação à variação de rações ou do tipo de alimentação que você faz é uma opinião por experiência própria que eu tenho. Então eu acho que o mais importante é você ir para a fonte correta. Consulte seu veterinário, pergunte o que ele acha em relação à troca de ração, se você precisa variar numa situação ou outra e por quê, e que tipo de ração você usa ou se você opta por outro tipo de alimentação, tá? Mas nunca deixe de consultar seu veterinário. Eu fiz questão de inserir essa pergunta aqui só para as pessoas entenderem uma coisa. Nunca deixem de ter como referência seu veterinário para todas as questões de saúde. Isso é extremamente importante. Eu sei que hoje em dia a internet está cheia de informação, tem muita coisa no Google, tem muito artigo legal, mas assim, verdade é, consulte o seu veterinário. Ele é a pessoa que está ali, que experimenta isso todo dia, que dedicou anos da vida dele para estudar sobre a saúde dos animais, então não deixe de questionar o seu veterinário para todas as questões de saúde, inclusive alimentação. Tá bom, Felipe? Obrigado pela sua pergunta, tá? Pessoal, pergunta de número 2, também vem do Instagram, da Flávia Reis. A Flávia diz, o que fazer para minha cadela parar de lamber as patas? Ela sempre passeia, moramos em chácara. Nos informaram que poderia ser falta de passeio, mas não é. Olha, Flávia, a lambedura em excesso das patas dos cães, ela pode ocorrer por uma série de fatores, mas minha primeira dica para você seria consulte o veterinário. Muitos cães têm reação alérgica a algum tipo de elemento da natureza, principalmente no seu caso que você mora em chácara. Às vezes ela pode ter algum tipo de alergia, alguma sensibilidade na pele que esteja causando isso aí. O que falaram para você muitas vezes, a falta de passeio, não é necessariamente a falta de passeio, mas é a falta de atividade física, é a falta de interação física e mental, na verdade, que gera uma certa frustração nos cães, e alguns cães acabam apresentando esse tipo de comportamento, que é essa lambedura, essa obsessão por lamber partes do corpo, né? Que isso acaba sendo uma coisa extremamente destrutiva para a saúde dos cães. Então, mas no seu caso específico, eu não acho que é isso, eu acho que o fato de você morar em chácara traz aí uma série de outros elementos do ambiente que podem contribuir para uma reação alérgica, e isso pode estar relacionado a uma série de coisas. Então a melhor resposta para você é procure o seu veterinário, explique com clareza o que acontece, com que frequência isso acontece, e tente prestar atenção se isso acontece depois de situações específicas, talvez dela ir num riacho ou na água, ou se ela está com a pata úmida, ou se ela pisa em grama, enfim. Tudo isso vai ser levado em consideração na sua consulta, mas, de novo, quem vai poder te responder com mais clareza em relação a isso é o seu veterinário. No seu caso em específico, eu não acho que seja uma questão comportamental. Isso acontece muito com cães que não têm interação e têm uma vida mais tediosa. Se no seu caso, se não é o seu caso, né? Eu acredito que numa chácara o seu cão tenha bastante interação. Não é só o fato de ter espaço, tá, gente? Ele precisa ter interação, precisa realmente ter alguma coisa para fazer e engajamento também. Mas não deixe de consultar seu veterinário, que no seu caso em específico eu acho que é uma questão de saúde ou uma reação alérgica aí, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pessoal, pergunta de número 3, também vem do Instagram, da Estefânia Girão. A Estefânia diz, olá Raquel, primeiramente gostaria de parabenizar pelo canal, tem sido uma grande ajuda. A minha dúvida é, adotei uma cadelinha vira-lata que está com 3 meses e meio. É super excitada, muito agitada e o porte dela é médio. Fora que ela tem muita força. Estou com muitos problemas para socializá-la com pessoas e outros cães, porque ela pula em cima, lambe o rosto da pessoa inteiro, mordisca, enfim. Já machucou sem querer várias visitas.
E quanto aos outros cachorros, eu coloco ela numa guia unificada, mas ela late demais e quer pular no outro cão. E nenhum deles aceita isso. Já orientei as visitas para não fazer mais festa, mas não tem jeito. O que eu posso fazer? Olha, Stefânia, essa é uma excelente pergunta, tá? Essa semana eu fiz um vídeo, inclusive, com uma cachorrinha que foi adotada recentemente e estava tendo um problema de reação na guia com outros cães. E eu fiz um segundo vídeo também, na verdade, falando sobre a questão da socialização. Quando você tem um filhote, no seu caso específico, tá? Quando você tem um filhote novinho, no seu caso, de 3 meses e meio, o que está acontecendo aí? Você está vendo uma coisa natural de filhote, que é explorar ambiente, explorar pessoas, explorar cheiros, enfim. Só que o que, na minha opinião, pela sua pergunta, o que está faltando? Está faltando um pouco de restrição de espaço, tá? Talvez você tenha dado a essa filhote uma liberdade muito grande, muito cedo. A reação de excitação é natural para cães que têm uma personalidade mais confiante e mais exploradora, vamos dizer assim. O que você vai ter que fazer com essa pequenininha aí? Não é só ter a guia unificada, tá? Você vai ter que saber como lidar com isso, como usar essa guia unificada com ela. O que eu faria no seu lugar? Antes da guia em si, eu usaria uma caixa de transporte. Eu falo em todos os meus episódios em relação à caixa de transporte, inclusive essa semana eu até postei um vídeo falando sobre a caixa de transporte, um vídeo que eu fiz há um tempo atrás. Porque eu acho que muita gente ainda não tem exatamente a noção real do que a caixa de transporte representa. Mas a caixa de transporte ela vai te ajudar imensamente, porque você vai conseguir praticar com essa cachorrinha espaços, tempos, períodos ao longo do dia onde ela tem que relaxar, ela tem que simplesmente se tranquilizar, ela tem que respirar fundo e não fazer nada. Por que isso é tão importante? Quando você tem cães que tem esse grau de excitação maior, essa agitação extrema, esses cães têm muita dificuldade em desligar. Desligar é aquele botãozinho que faz com que o cão deite, relaxe e sossegue. Se você não começar a praticar isso agora, você vai ter problemas quando ela se tornar uma cadela adulta. É um comportamento extremamente invasivo quando você vê um cão pular em visitas, lamber as pessoas, pular nas pessoas, pular nos outros cachorros. Você mesma citou que outros cães não toleram isso. Isso é o que eu falo sempre. Cães adultos, mais equilibrados, que vivem uma vida mais normal, vamos dizer assim, com um pouco mais de estrutura, jamais vão aceitar esse comportamento. Então é seu papel começar a fazer esses treinos. O que eu faria no seu lugar? Primeira coisa, compre uma caixa de transporte. Compre uma caixa de transporte que vai servir para o tamanho dela adulta, que sirva para ela ficar em pé, dar uma volta e deitar completamente. Comece já o condicionamento com a caixa de transporte. Vai ser essencial para você ao longo da vida dela. Segunda coisa, veja os meus vídeos. Eu tenho 2 vídeos bem legais sobre condicionamento de caixa de transporte, como você pode introduzir a ferramenta e como que você pode fazer para ela se tornar o ambiente mais confortável para o seu cão, um ambiente mais bacana para ele, todas as associações que você pode fazer. Dá uma olhada no vídeo que você vai ver como é que funciona. Segunda coisa, faça com ela exercícios de controle de impulso e respeito de espaço. Absolutamente essencial nessa hora. Ela já tem idade para isso, você pode inclusive usar todos esses exercícios como uma forma de interação e como a forma que você vai alimentar ela, tá? Como que isso funciona? Eu tenho alguns vídeos sobre o exercício do tapetinho que você pode assistir, eu vou deixar o link aqui. Mas a ideia é você definir um lugar na sua casa, seja um tapete, a caminha dela, um paninho, o que for. Você vai levar ela até esse lugar, ela tem que sentar, deitar e ficar. Então o que você pode fazer? Você pode começar a usar todas as refeições dela do dia, que talvez ela como filhote coma ainda 3 vezes por dia. Use as refeições do dia para alimentar ela enquanto ela se exercita. Como que você faz isso? Você alimenta o cão de pedaço em pedaço toda vez que ele faz o comportamento certo. Na primeira vez que você fizer esse exercício com ela, você vai ter que usar guia, nas primeiras vezes. Então a guia vai servir para você com um exercício dentro de casa. A guia vai servir para quê? Para limitar o espaço onde ela vai. Se ela quebrar o exercício, se ela sair do espaço onde ela está, você pode trazê-la de volta sem ter que ficar correndo em casa atrás dela. Você tem uma série de coisas positivas nesse exercício. Você treina controle de impulso, você treina respeito de espaço, você treina condicionamento com a guia, você treina foco e você faz o seu cachorro trabalhar pela sua refeição. Então assim, só tem coisa positiva nesse exercício. É muito importante que você, eu sei que você mencionou que você já instruiu as visitas,
Seja bastante incisiva. O que é que vai acontecer nessa primeira fase? Enquanto ela não está pronta para interagir com as suas visitas, o que é que ela tem que fazer? Quando você for receber visitas em casa, você já vai ter feito o condicionamento da caixa de transporte. Ela tem que ficar dentro da caixa de transporte quando as suas visitas chegam. Então, se as suas visitas forem ficar na sua casa por um período muito longo, o que é que você vai fazer? Você vai, quando você tirar ela da caixa de transporte, você vai trazer ela na guia e vai ser estritamente proibido para qualquer pessoa na sua casa interagir com essa cachorra, tá? E pense o seguinte, não é só a visita que não pode interagir com ela também não pode interagir com as pessoas. Para isso requer um certo trabalho, tá? Você vai ter que ficar com ela na guia o tempo todo. Por isso que eu falo que a caixa de transporte é tão importante. Porque as pessoas não vão conseguir, normalmente a gente não consegue ficar colado com o cachorro o tempo inteiro. Principalmente numa situação onde você tem outras coisas para fazer. Então, durante a sua visita, as suas visitas em casa, alguns períodos você vai estar com ela na guia, ela tem que estar do seu lado. Outros períodos ela vai estar dentro da caixa de transporte em outro ambiente, tá? Lembre o seguinte, tudo feito com a associação certa tem um excelente resultado. Mas nunca esqueça que comportamento errado a gente tem que corrigir. Não adianta ignorar e não adianta esperar que o cachorro vai aprender sozinho, tá? Eu atendi uma cachorrinha há um tempo atrás também, filhotinha, com mais ou menos os mesmos sintomas que você está citando para mim. Requer muita repetição, muita persistência da sua parte e você tem que deixar claro o tempo todo o que é certo e o que é errado. O que é certo você recompensa, o que é errado você corrige. Isso é um treino equilibrado. Não existe nenhum tipo de treino sem você corrigir o que você não concorda. Se alguém falar isso pra você, não é real, tá? Não existe modificação comportamental sem correção. Não existe. E quando eu falo em correção, não é ser cruel, não é ser abusivo, não é ser violento, não é nada disso. É simplesmente você deixar claras as regras da casa. Outra coisa no seu caso, eu limitaria bastante o espaço dela na casa, tá? Eu não deixaria ela circular pela casa inteira à vontade. A caixa de transporte para você nessa hora também vai ser essencial. Quando, por exemplo, você vai tomar banho, ao invés de você deixar ela circular na sua casa sozinha, ela está dentro da caixa de transporte. Você vai descer na padaria para comprar um pão, deixa lá na caixa de transporte. Você tem uma visita que vai chegar, você tem um técnico que vai vir fazer alguma coisa na sua casa, caixa de transporte. E comece a condicionar ela numa situação que é o seguinte, a casa é sua, visitas, intervenções ou coisas desse tipo estão sob o seu controle, não dela. Ela vai ter a opção de participar disso junto com você quando você condicionar ela da maneira correta, quando ela aprender a se comportar. Ela não vai aprender a se comportar sozinha, ela vai aprender a se comportar se você criar uma série de treinos ao longo do seu dia. Se você fizer 2 sessões de 15 minutos todo dia, você já vai ver um bom resultado. Eu acho que treino de controle de impulso e respeito de espaço, treino do tapetinho, veja os vídeos do tapetinho que eu tenho, veja os vídeos do ritual de alimentação que é super importante para ela. E crie situações de engajamento com ela, mas crie também momentos onde ela tem que descansar. Eu acho que é por isso que a caixa de transporte vai ser super bacana no seu caso. Mas se você tiver dúvida, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática e ver exatamente qual que é o cenário com vocês e como que a gente pode ajudar, tá bom? Mas não deixe de assistir os vídeos que eu te falei, eu acho que vão te ajudar bastante. Se você prestar bastante atenção e se você estiver realmente comprometida, você consegue fazer bastante coisa com ela em casa. E assim, nas próximas 4 semanas, se você for realmente dedicado e consistente, você já vai ver um bom resultado, tá bom? Mas, se você precisar, entre em contato comigo, tá bom? Pessoal, pergunta de número 4 também vem do Instagram, da Miriam Sara. A Miriam diz, tem um chau-chau que não perde a oportunidade de fugir de casa. Já não aguento mais ir atrás dele. Comprei aquela coleira que prende o pescoço, melhorou a caminhada, mas não as fugas. O que eu faço? Miriam, ótima pergunta também. Obrigado por ter enviado sua pergunta. Algumas pessoas têm essa mesma dúvida que você, o que fazer para o cão não fugir de casa. Provavelmente você mora numa casa que seu cão tem acesso ao portão. É muito comum as pessoas que moram em casa darem acesso à área externa toda da casa para o cão ao longo do dia, sem nenhuma restrição. Eu não sei se o seu cão é castrado ou não, e eu não sei qual é a rotina de atividade física que ele tem ao longo do dia. Mas são 2 questões extremamente importantes. Primeiro, se o seu cão não é castrado, vão existir situações que vão ser estímulos muito fortes para ele, principalmente outras fêmeas. Quando ele sentir o cheiro, ele vai querer ir para a rua atrás.
porque é natural, é genético, ele quer cruzar. Segunda situação é, talvez você tenha um quintal grande, um espaço bacana ao redor da sua casa, e talvez você não tenha criado uma rotina estruturada para exercitar esse cachorro. Quando eu falo de rotina estruturada, é uma rotina de agenda mesmo, uma coisa de calendário. Todo dia, de manhã, 1 hora, de tarde, 1 hora. Talvez você não tenha isso, talvez ele seja um cão que realmente seja dada a ele a liberdade da casa, mas ele não tenha oportunidade de ir migrar, ir passear e conhecer o mundo. Essas duas situações são extremamente importantes. Então você tem que avaliar esses dois cenários. Independente da resposta dessas duas perguntas que eu te fiz agora, a questão aqui é: por que o seu cão tem acesso ao portão? Talvez você tenha ele como um cão de guarda, não sei. Mas, de novo, vou falar uma coisa que eu falo bastante. Liberdade em excesso pode ser um problema. Quando você tem um cão que você permite que ele tenha o território da casa inteira para ele, mas você não provê engajamento mental, atividade física e rotina diária, você vai ter um problema. Sua casa pode ter 1.500 metros quadrados de área externa para ele. Sem esses 3 elementos que eu acabei de citar, seu cão vai ter problemas de comportamento, tá? Então, primeiro, estruture a vida desse cão. Crie uma rotina para ele. Se você não pode participar dela todos os dias, contrate um passeador. 2 caminhadas diárias seriam essenciais. 2 caminhadas longas, uma no começo da manhã, uma no finalzinho da tarde, já faria uma enorme diferença para você. Segundo ponto, em casa, crie momentos, espaços onde esse cachorro tenha restrições. Por que isso é tão importante? As pessoas têm uma relação emocional com a questão da restrição de espaço. A gente sempre vê as pessoas falarem: eu não quero deixar meu cachorro preso, eu não acho certo, eu não concordo, eu quero que ele tenha toda a liberdade. Pense o seguinte, gente, nenhum animal vive bem sem instrução, tá? Então, instrução é o mais importante. A restrição faz parte do processo instrutivo. O que isso significa? Significa que existe a hora de caminhar, existe a hora de comer, existe a hora de fazer recreação, existe a hora de descansar. Às vezes você acha que você está fazendo a melhor coisa do mundo para o seu cão, dando todo o espaço do mundo para ele o tempo todo, mas na verdade você não está. Então, os cães precisam de momentos onde eles descansam. De novo, a caixa de transporte para você seria um elemento essencial. Se o seu cão tem hábito de fugir de casa, é porque ele não tem restrição. Lógico, eu não estou sugerindo que você compre uma caixa de transporte e deixe seu cachorro lá o dia inteiro. Não é isso. Você tem 3 coisas importantes para reavaliar. Primeiro, se o seu cão é castrado ou não. Reavalie essa questão. Se você não tiver ligação com nenhum criador e se seu cão não cruzar com frequência, eu não aconselho você manter um cão intacto. Você vai ter aí uma descarga hormonal que vai fazer com que o seu cão queira cruzar. É natural para ele. E se você não prover isso, você vai ter um problema que normalmente se materializa da forma como você está dizendo. Não sei se é o seu caso, tá? Se for, por favor, pense bastante nisso, converse com o veterinário, veja os prós e os contras e realmente, se você não for cruzar, meu conselho é você castrar. Segundo, é a estrutura e a rotina desse cão. É essencial. Essa parte você não tem como pular, tá? Não importa, lembra o que eu falei, não importa o tamanho do espaço da sua casa. Seu cão tem que sair. Ponto. Não existem cães de apartamento, não existem cães de quintal, não existem cães de espaço limitado sempre. O que existe é cães que têm uma rotina. Se você quer um cão com um comportamento bacana, equilibrado, tranquilo, você tem que prover para ele uma coisa que é natural para ele, que é sair e migrar, sair, respirar o ar puro, conhecer o mundo, caminhar, exercitar. Isso é essencial, tá? Se você não pode fazer isso, contrate um passeador. Se você não quer contratar um passeador, acorde mais cedo, 1 hora antes de trabalhar, leve ele para fazer uma caminhada bacana. No final da noite também a mesma coisa. Lembre o seguinte, a caminhada não é só o cão na guia fazendo o que ele quer. Caminhada é o cão na guia, do seu lado, andando no seu passo, respeitando você e focado em você, ignorando todas as outras distrações ao redor dele. Se você tiver dúvida em relação ao que é uma caminhada estruturada, entra no site, eu tenho um texto super bacana falando sobre isso, inclusive tem alguns vídeos falando sobre esse tema também. E terceiro, pense na questão da caixa de transporte. Por alguns momentos do dia você tem que ter um espaço restrito.
Se você sair de casa e seu cão já aprendeu como sair pelo portão, você vai ter que restringir o espaço dele quando você não estiver ali para supervisionar. Essa é a realidade, não existe nenhuma outra forma de você supervisionar a fuga de cães quando você não está presente. E se isso acontece mesmo você estando presente, provavelmente são situações onde você não tem como supervisionar. Então, veja os meus vídeos sobre caixa de transporte. A caixa de transporte sempre tem que ser do tamanho ideal para o cão, sempre tem que estar numa área ventilada, tranquila, para que o cão tenha ali uma associação de tranquilidade, de descanso, de relaxamento. Isso é o mais importante, tá bom? Se você tiver dúvida, entre em contato comigo, mas eu acho que se você der uma olhada nos vídeos e ler os artigos, você vai ter uma noção bem real do que precisa ser feito, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pergunta de número 5, gente, vem do Rodrigo Bittencourt. Rodrigo Bittencourt Rodrigues F. Esses nomes do Instagram são super longos. Rodrigo diz: boa noite, estou com um problema, tenho 6 cães, um deles é um husky e brigou feio com os menores, aí não consigo deixá-lo mais juntos como era de costume. Por favor, o que posso fazer? Olha, Rodrigo, você escreveu Hulk aqui, eu acho que o que você quis dizer é um husky, independente da raça, tá? 6 cães juntos é uma matilha, exige muito de você. Eu tenho 4 cães e muitas pessoas me perguntam como você faz para os seus 4 cães viverem bem num espaço tão pequeno, enfim. É extremamente importante que você tenha um papel de líder, tá? Mas isso só não é o essencial. O que é que significa um papel de líder nesse contexto? Você define as regras, você define o que pode e o que não pode ser feito e você trata todos eles da mesma maneira. Todo mundo tem que viver embaixo das mesmas regras. Então, quais são as suas regras da casa? Ninguém entra na cozinha, ninguém entra na cozinha. Ninguém sobe no sofá, ninguém sobe no sofá. Ninguém sobe na cama, ninguém sobe na cama. Todo mundo come ao meio-dia e às 8 da noite, todo mundo come ao meio-dia e às 8 da noite. Todo mundo faz 2 passeios por dia, todo mundo faz 2 passeios por dia. Só estou te dando alguns exemplos para você entender o seguinte. Demanda bastante ter 6 cães e você tem que criar uma rotina que acomode as necessidades de todo mundo e que deixe claras regras para todo mundo. Muita gente que tem grupos de cães, normalmente elas vão trazendo os cães juntos e elas colocam eles ali e esperam pelo melhor. Não existe muita noção do como introduzir cães, o que fazer no primeiro momento, por que restringir espaço, coisas desse tipo. E os sinais de desentendimento acabam aparecendo de forma bem sutil no início. É um olhar, são cães que não respeitam o espaço do outro, existe mais tolerância de um lado, menos de outro, existe mais comportamento invasivo de um cão e menos de outro, enfim. Essas pequenas diferenças que nos primeiros dias aparecem de forma muito sutil, vão em algum momento ter uma consequência mais explosiva, que é o que aconteceu com você. Provavelmente você não percebeu esses sinais ao longo do tempo e você realmente só viu quando aconteceu já o cenário pior de todos, que foi quando aconteceu a explosão. Agora, o que é preciso você fazer? Você vai precisar fazer um processo de reintrodução e reabilitação. Mas, antes de você reintroduzir esse cachorro nesse grupo, o que é que você vai ter que fazer? Reestruturar as regras da casa para todo mundo, tá? Então, às vezes, num grupo você tem cães que são um pouco mais tranquilos, são um pouco mais serenos, aí você tem alguns que são um pouco mais agitados, enfim. É extremamente importante que nós, como líderes, que a gente saiba fazer um papel que é advogar por todos os cães da sua matilha, todos. Todos eles fazem parte da sua família e você tem que advogar por todos eles. O que isso significa? Quando você tem cães com personalidades diferentes, você tem que saber entender quais são os limites de cada um deles e como você advoga por cada um deles. Por exemplo, esse é o Zico, é o meu Basset Hound. O Zico tem 7 anos. Ele é um cachorro super tranquilo, é um cachorro de personalidade muito forte e um cachorro com muito pouca tolerância. Apesar de que todo mundo adora ele é super sociável, mas eu conheço ele, eu sei as características dele. Eu sei o que ele tolera e o que ele não tolera. São características individuais. Por exemplo, ele não tolera excitação. Excitação são cães agitados demais, pulando em cima dele, ele não tolera isso de jeito nenhum. Ele nunca mordeu ninguém, mas eu advogo por ele. O que isso significa? Eu não permito que cães com essa personalidade cheguem perto dele.
Eu tenho aqui em casa 2 cadelas, essa aqui e a Luz que está ali, são 2 cadelas bastante excitadas. Tendem a ter um comportamento mais agitado, mas eu jamais permiti, desde que elas 2 entraram aqui, que elas tivessem esse comportamento ao redor dele. Eu deixo claro para elas 2 quais são as regras da casa. Eu estou favorecendo ele? Não, eu estou advogando por ele. Da mesma forma que eu advogo por elas também. Como? Eu sei que elas têm uma necessidade física maior do que a dele. Então eu tenho que prover para elas 2 coisas que eu não preciso prover para ele. Isso é advogar por elas 2 também. Eu tenho uma cadelinha aqui bem idosa, que apesar de ser super tranquila, tem mais limitações por causa da idade. O que eu faço? Advogo por ela. Eu dou a ela o espaço que ela precisa, a tranquilidade que ela precisa. Eu não permito que os outros cachorros perturbem ela. Eu deixo que ela descanse mais do que todo mundo. Eu permito que ela tenha mais tranquilidade. Eu estou favorecendo ela? Não, eu estou advogando por ela. Isso é bem complexo quando você tem um grupo grande de cães. No seu caso, são 6. Então, você vai ter que entender quais são as características de cada um desses indivíduos. E você vai ter que entender, primeiro, se todo mundo respeita as suas regras. Então, se você tem uma regra simples que é: eu não permito que meus cães subam no sofá, ninguém sobe no sofá. Então, meus cães comem num certo horário, todos eles comem num certo horário. Então, assim, você vai ter que fazer uma reestrutura geral, tá? Eu acho que você tem que começar a definir as regras da casa. Para você, é essencial você ter espaços para alimentar. Caixa de transporte, de novo. Eu sei que às vezes parece repetitivo, mas a caixa de transporte é um acessório ou ferramenta extremamente valiosa no convívio de cães, principalmente quando você tem grupos de cães em casa. Então, o certo seria você ter uma caixa de transporte para cada um desses cães, você limitar a liberdade deles, você ter momentos de atividade física para cada um deles e você ter tudo no horário. Horário de alimentação, horário de caminhada na manhã, horário de alimentação, horário de descanso, horário de recreação, horário de interação, horário de treino e horário de dormir. Então, dá bastante trabalho? Dá, mas foi uma opção sua ter 6 cães. Então, para que isso tudo aconteça de forma harmônica, você tem que estar num papel onde você define as regras e você reforça essas regras. Não basta você ter as regras claras na sua cabeça, você tem que deixar isso claro com as suas atitudes. O que você permite, ótimo. O que você não permite mesmo. Então você tem que trazer uma consequência para o que você não permite toda vez que seus cães quebrarem isso. Quando você tem uma briga dentro de casa, tem dois grandes sinais. Independente de como ela aconteceu, são 2 coisas importantes. Primeiro, em algum momento você não advogou pelos seus cães. Segundo, seus cães não têm o grau de respeito que eles deveriam ter por você. Porque briga dentro de uma mesma matilha, numa casa, só acontece quando a sua presença não tem o peso que ela tem que ter. Porque o pré-briga pode acontecer numa série de situações, mas se você tem uma presença forte de liderança, se você manda parar, eles vão parar. E você lê os sinais, você sabe o que acontece antes. Então, no seu caso advogue pelos seus cães, trabalhe em você, a sua liderança, regule bastante o seu lado emocional, tá? Muitas vezes a gente tem muitos cães, a gente tende a deixar transbordar muito a nossa emoção. Eu quero fazer muito carinho, eu quero abraçar ele, eu quero pegar. Corte um pouco isso, reduza. Não estou dizendo para você não compartilhar amor e carinho com seus cães, mas quando você tem 6 cães, você tem que tomar muito cuidado com isso. Qualquer excesso de afeto com cães específicos pode dar margem à quebra de regras e isso pode desequilibrar a hierarquia da sua matilha, causando eventualmente uma briga, tá? Se você tiver dúvida, entre em contato comigo, a gente pode conversar com mais calma, de repente marcar uma sessão com você para entender um pouco melhor a dinâmica do contexto da sua matilha. Entra no site, entre em contato comigo se você precisar, mas dá uma olhada nos meus vídeos. Eu acho que tem muita coisa interessante que você vai conseguir absorver vendo o tipo de trabalho que eu faço, para você entender melhor como colocar tudo isso em prática, tá? Essa reintrodução que você quer fazer aí vai levar um certo tempo e vai depender muito de como você vai reestruturar essa rotina desse grupo inteiro. E independente, não pense só nesse cão, tá? Pense em todo o resto. Talvez, muitas vezes a gente bota a culpa no cão que mordeu, mas quem desencadeou todo o evento foram outros cães. Então, você tem que reavaliar aí o comportamento de todo mundo, tá bom? Se tiver dúvida, entre em contato comigo. Pergunta de número 6, gente, vem do Instagram, da Najilab. Ela diz: meu cachorro tem o hábito de brincar mordendo e sempre faz xixi dentro de casa. O que fazer? Olha, Nádia, você tem
Dois exemplos aí de comportamentos que são extremamente desrespeitosos na questão da hierarquia e na relação com você, né? A brincadeira de mordiscar, na verdade, ela começa na fase de filhote, e é por isso que eu falo bastante para as pessoas que têm perguntas em relação a filhote. É muito importante você moldar esse comportamento quanto antes. Quando os cães são filhotes, isso é tudo muito bonitinho, depois eles crescem, isso se torna um hábito péssimo. É extremamente desrespeitoso, invasivo e realmente pode machucar. E fazer xixi em casa é mais uma consequência disso também, né? Você está falando aí da causa do mesmo problema, desses dois problemas é uma só. Falta de respeito, tá? Tá faltando, tá desequilibrada a relação entre vocês dois. Talvez tenha muito amor aí, pouco respeito, poucas regras, pouca estrutura. Então, você tem um desequilíbrio na sua relação. O que você precisa fazer? Você tem que começar do zero, tá? Treina esse cão de novo. Mordiscar tá muito relacionado à necessidade de interação do cão, a excesso de energia, falta de atividade física, falta de interação mental. Então, de novo, você vai precisar reestruturar a vida desse cão. Começar do zero, caminhada estruturada, seu cão do seu lado, te acompanhando, focado em você. É essencial para você fazer exercício de engajamento mental, tá? Muitos cães têm uma mente muito acelerada e independente da quantidade de atividade física que você faz, a necessidade mental deles é muito grande. Então, eles têm muita dificuldade em parar e ficar num lugar só, e deitar e relaxar. Então, eles ficam o tempo inteiro em cima de você, mordiscando, pegando, mexendo em você. Isso é muito complicado. Então, como que você faz para lidar com isso? Exercícios de engajamento mental. O que é exercício de engajamento mental? Você tem uma série de alternativas, tá? Você pode ensinar seu cão a sentar, você pode ensinar seu cão a deitar, você pode fazer exercício do tapetinho, que eu tenho vídeos, que eu chamo de play. Seu cachorro vai para um lugar, senta e deita. Você pode criar uma série de mini exercícios dentro da sua casa. Pedir para o seu cão esperar na sala, você vai até o quarto, espera 5 minutos, você volta, recompensa ele por ter esperado. Você treinar seu cão, você abrir a porta da sua casa, ele esperar sem se movimentar, enquanto você abre a porta, fecha a porta e volta até ele. Você entrar na cozinha para fazer uma comida, ele esperar do lado de fora da cozinha, sentadinho no tapete, é um outro engajamento mental. Sempre usando, você pode fazer todos os exercícios de engajamento mental que você quiser, usando as refeições do dia. Então, não precisa adicionar petisco ou nada de diferente, não. Se seu cão come 2 vezes por dia, pega as porções das 2 vezes por dia dele, metade de cada porção, divida e faça daquela porção uma parte da recompensa dos seus treinos. Você vai ter uma ótima vantagem aí, que é o seu cão vai aprender a trabalhar pela comida. Então, ele vai começar a ver a sessão de treino como uma coisa super bacana, que tem uma recompensa no final. É muito legal, é muito importante para cães hiperativos. Eu falo bastante, às vezes as pessoas falam: meu cachorro é muito agitado, eu tenho que andar 10 km com ele. É legal se você tiver a oportunidade de fazer uma caminhada longa, mas não é isso que vai resolver. Isso vai resolver o lado físico. Fisicamente, seu cão vai voltar cansado, vai chegar em casa, vai dormir durante 2, 3 horas. Quando ele acordar, a mente dele vai estar igual. Então você tem que trabalhar os dois lados. Você tem que trabalhar a parte física, mas você também tem que trabalhar a parte mental. É muito importante, tá? Eu aconselho você a dar uma olhada nos meus vídeos, entra no site, lê os artigos. Eu tenho uma parte só sobre problemas de comportamento. Tem explicado tudo isso aí nos detalhes. No seu caso específico, eu particularmente acho que você colocou um peso muito grande no lado emocional da sua relação e muito pouco peso na questão de regras, estruturas, limites, respeito, enfim. Então você vai ter que trazer isso de volta para o equilíbrio, tá? Tem muita coisa que você pode fazer, tem muita alternativa, mas como na sua pergunta eu não tive tanta informação, eu acho que você pode começar pelos artigos e pelos vídeos. E se você tiver dúvida, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula prática para você ver exatamente como que a gente faz essa reestruturação de regras da casa e esse resgate aí da hierarquia de respeito entre você e o seu cãozinho, tá bom? Obrigada pela pergunta. Pergunta de número 7, gente, vem no Instagram, da Itatiana Cavalcante. Ela diz: tenho 2 cocker fêmeas, mãe e filha. A mãe era super dócil, nem latia, mas depois que a filha foi crescendo, é uma vida de amor e guerra. Rosnados, lambidas no rosto e às vezes brigas que acho que só para com uma tragédia caso a gente não interfira.
O que fazer para diminuir o ciúme? Já tentei separar a mãe, fica chorando, não dá para entender. Atualmente eu e meu esposo tentamos deixar claro que nós somos os líderes, mas elas esquecem sempre. O que fazer para as duas ficarem mais calmas? Olha, Tatiana, legal a sua pergunta. Muitas pessoas acabam tendo dois cães da mesma família genética, mãe e filho, mas a relação genética dos cães é diferente da nossa, tá? Então não é necessariamente porque elas são mãe e filha que elas deveriam ter uma relação ideal. Cocker são cães bastante ativos. Muitas pessoas tinham Cocker nos anos 80, eles eram os cães do sucesso, depois eles foram deixados um pouco de lado, mas são cães que demandam bastante, tanto no lado físico quanto no lado mental. São cães super espertos, são fáceis de treinar, tem bastante foco, mas é importante que você engaje com eles nesse sentido. O que está acontecendo no seu caso? De novo, eu acho que você colocou um peso muito grande no lado emocional da relação sua com essas duas meninas. E o fato de você ter tido a mãe primeiro e depois a filha, eu acredito que exista aí um certo desequilíbrio da forma como você lida com elas duas. Acaba acontecendo, você acaba passando mais tempo com uma primeiro, depois a outra chegou, enfim. Primeira coisa, não adianta você intelectualizar a questão de eu sou líder, ela tem que entender. Os cachorros, eles não racionalizam, então você tem que deixar isso na prática muito claro para ele. Você tem que materializar. Como que você materializa isso? Definindo regras, reforçando as regras, tendo sempre uma postura linear. O que é que significa uma postura linear? Vamos supor, sua cachorra entra aqui e você não permite que ela suba no sofá. Se ela vier e tentar subir no sofá, você corrige. Isso tem que acontecer sempre. Hoje de manhã, de noite, amanhã, daqui a uma semana. Toda vez que ela tiver uma reação que você não gosta, você tem que corrigir. Na mesma intensidade, sempre dizendo não e criando a consequência. Muita gente não acredita na aplicação de regras na vida dos cães. E é por isso que hoje a gente vive num cenário onde milhões de cães têm problemas de comportamento e as pessoas acabam eventualmente desistindo, abrindo mão dos seus cães, porque não sabem que elas podem intervir, elas podem criar consequências, elas podem corrigir os seus cães. Você precisa colocar isso em prática, tá? Você falou de questões de brigas, tá? Essa briga relacionada com ciúme. A gente interpreta como ciúme uma questão de relação entre os cães territorial. Não é ciúme. Simplesmente os seus cães estão corrigindo, tentando equilibrar o contexto. Eles vão disputar um elemento que nessa situação é você, provavelmente. Você ou seu esposo. Você não pode criar hábito de ter sempre os seus cães no seu espaço íntimo, sempre abraçando, sempre pegando, sempre agarrando. Isso não pode ser o núcleo da sua interação. As pessoas, elas muitas vezes acreditam que a forma que elas têm de interagir com os cães é afeto. Única e exclusivamente. E não é verdade. Para os cães, o afeto físico nem é natural. Então, se você quer interagir com suas cachorrinhas o dia todo, interaja de forma construtiva. O que isso significa? Faça treino com elas. Você tem duas cadelinhas. A primeira coisa que eu faria no seu lugar é 2 caixas de transporte, uma para cada uma delas, tá? Extremamente importante, principalmente numa situação que você tem já brigas físicas recorrentes. Jamais essas cachorras devem ficar soltas sem supervisão, jamais elas devem correr pela casa inteira sem nenhuma restrição. Você tem um caso complexo e grave, suas cachorras já brigaram várias vezes, isso não é brincadeira, elas podem realmente se machucar. E quanto mais elas praticarem isso, mais isso vira um hábito e as brigas vão ser cada vez mais intensas. E o que você não quer é chegar num ponto onde você tenha que eventualmente ter um problema sério, uma cirurgia ou uma coisa pior. Então, primeira coisa é caixa de transporte, uma para cada uma delas, no tamanho ideal para cada uma delas. Segundo, reestruture a vida delas. O que eu falo sempre, qual a agenda do seu cão, qual a programação desses cães. Caminhada todo dia, caminhada estruturada. Não é cachorro de peitoral, cheirando a rua inteira, explorando e indo para onde ele quiser. São cães do seu lado, te acompanhando, focados em você, sempre prestando atenção em você e ignorando as distrações. Você é sempre o elemento principal, o elemento mais importante. Dentro de casa, exercícios de controle de impulso, respeito de espaço para você é o nome do jogo, tá? As brigas que acontecem na sua casa acontecem exclusivamente porque não existe respeito de espaço. Provavelmente você
senta na sala para assistir televisão, ou você está no seu quarto em algum ambiente íntimo, e as suas cachorras têm total liberdade para escolher aonde elas vão sentar ao seu redor, em cima de você ou do seu lado. No seu caso específico, isso não pode ser permitido de jeito nenhum agora, tá? Isso que a gente interpreta como ciúme é exatamente uma questão como essa liberdade em excesso que a gente acaba dando para os cães. Eles acabam tendo muitas possibilidades de escolha, a sua opinião e a sua presença se tornem irrelevante a ponto de você se tornar um objeto de disputa. Você nunca pode deixar que a sua relação com o seu cão chegue nesse grau. Seu cão nunca pode ver você como objeto de disputa, um ser de disputa. É você que define aonde ele fica, você que define para onde ele vai, por quanto tempo ele vai, se ele senta, se ele tem que ficar sentado. Os papéis estão totalmente invertidos na sua casa. Então, você vai ter que fazer ao longo do dia bastante treino de respeito de espaço. Isso requer muito de você no lado emocional, tá? Vão ser situações onde você vai estar sentado aqui e as suas cachorrinhas vão ter que estar afastadas de você fisicamente. Cada uma num tapetinho, uma de um lado, outra do outro, ou cada tapetinho no seu espaço. O respeito de espaço ele tem que ser praticado entre elas duas. Cada uma tem que respeitar o espaço da outra, por isso é muito importante você ter as duas caixas de transporte. E as duas têm que respeitar o seu espaço e o espaço do seu marido. Se você não praticar isso, você não vai resolver seu problema, tá? Não tem jeito. Você tem que praticar isso todos os dias. As suas cachorras têm que aprender a respeitar o seu espaço físico, o seu espaço íntimo, para que elas respeitem o espaço de outras pessoas também. Isso é essencial. Se você fizer práticas como essa todos os dias, você vai começar a ver um comportamento completamente diferente entre elas duas. Você vai também ter que advogar muito por cada uma delas. Você vai ter que saber qual intensidade cada uma delas tem. Cockers normalmente são cães agitados, então eles têm muita dificuldade em relaxar. Se a gente não incentiva isso neles, você vai ter aqueles cães frenéticos pela casa o tempo inteiro. De novo, por isso eu estou te falando da caixa de transporte. Vai ser essencial para você criar momentos do dia onde elas duas relaxem, descansem, tenham as horinhas delas onde elas possam relaxar e descansar sem ser interrompidas pelo movimento da casa, pela outra ou por vocês. Então é muito importante. Então, dá uma olhada nos vídeos. No YouTube, dentro do meu canal, tem uma lupazinha de busca. Naquela lupazinha, clica lá. Controle de impulso, respeito de espaço, caixa de transporte, que são os 3 termos que eu pedi para você dar uma olhada. Veja os vídeos que eu tenho falando desses temas específicos e comece a praticar já. Evite ter um cenário mais feio de briga dentro de casa que não precisa acontecer, tá? Lembre o seguinte, é importante você equilibrar um pouco o seu lado emocional, reforçar um pouco o seu lado de liderança, não é só falar, é fazer, tá? Se você tiver dúvida, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática para ver o caso dessas duas meninas aí, tá bom? Pergunta de número 8, gente, vem pelo Facebook, da Kátia Curium F. Melo. Ela diz: olá, tenho uma Golden Retriever de 3 anos. Desde o ano passado, ela está com uma compulsão por lamber a canela, as patas, os móveis, a nós, as visitas. A compulsão é tanta que ela nem percebe quando chamamos a atenção dela para parar. Às vezes chega a se ferir. Não sei se chama a atenção para parar ou se distrai para mudar o foco de se lamber. Olha, Kátia, essa sua pergunta é muito bacana porque isso é mais comum do que você imagina, tá? Alguns cães desenvolvem essa obsessão por lamber as coisas. Isso acontece porque em algum momento isso aconteceu, começou a acontecer, não foi interrompido da maneira correta e o cão criou esse hábito, é um hábito muito complicado. Primeira coisa que eu faria no seu lugar é, se isso não é comum, se ela tem 3 anos e ela nunca apresentou esse comportamento, isso começou agora, eu consultaria o veterinário. Consulte o seu veterinário, faça um check-up nela e veja se nada mudou. Se os exames dela estão ok, se não aconteceu nada de diferente no comportamento dela, no lado físico dela, da saúde, né? Porque isso pode ser um sintoma de alguma coisa específica aí. Pode existir algum desequilíbrio hormonal, alguma coisa aí dentro dela que não esteja ok. Mas, se isso é um comportamento recorrente, que acontecia em menos intensidade, está acontecendo mais agora, e se você passar para um veterinário, fizer um check-up e ver que está tudo bem, meu conselho é, você vai ter que interromper, tá? Eu não sei como você faz as correções com ela e como você interrompe, mas é muito importante que você quebre esse hábito. E quebrar esse hábito é você apresentar a consequência do jeito certo. Não é hora de você recompensar nada em relação a isso, pelo contrário, isso é um péssimo hábito, você quer interromper. Modificação comportamental, gente, exige consequência com correções.
Não existe forma de resolver isso, não existe outra forma, é assim que funciona. Não adianta você redirecionar. Se você redirecionar ela para qualquer outra coisa, você vai redirecionar, ela vai fazer alguma outra coisa, ela vai voltar e vai continuar fazendo aquilo ali. Lembre o seguinte, quando você fala de modificação comportamental, você está falando de um comportamento ruim, que você não permite, que você não quer que aconteça mais. Então o que é que vai acontecer se você só redirecionar? Ah, ela faz isso, eu redireciono para aquilo. Aí você vai estar sempre redirecionando para alguma outra coisa relativamente agradável. Como que vai funcionar para ela? Ah, eu estou lambendo aqui a minha pata, você me redirecionou para lá. Ah, tá bom, olhei para lá, daqui a 5 minutos, mas eu não achei tão interessante, eu vou voltar para cá. Aqui é o seu problema. Qualquer coisa que você redirecionar vai ser só uma distração momentânea. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa noção. Modificação comportamental requer correção. Se você não quer que aquele comportamento aconteça nunca mais, você tem que criar uma consequência de valor. Uma consequência de valor é uma correção. Você pode fazer essa correção de várias maneiras, tudo vai depender da sensibilidade de como que funciona o seu cão. Você pode corrigir fisicamente, você pode estar com ela na guia e corrigir ela na guia, você pode usar um toque físico, você pode usar pegar uma toalha e enrolar, fazer como se fosse um pequeno conezinho e encostar nela quando ela fizer isso. Enfim, a forma que você vai corrigir vai depender muito da personalidade e da sensibilidade dela. Mas isso é essencial. Ou você corrige isso agora, ou você vai ter um problema por muito tempo. Não é redirecionar, redirecionamento agora não vai resolver. É literalmente você tem que corrigir mesmo. O que eu faria? Como você falou que ela lembra pessoas, cadeiras, visitas e tudo, você vai ter que supervisionar bastante essa cachorra. Então, não dê a ela liberdade em excesso para que ela possa praticar isso quando você não vê. Então, sempre esteja presente e faça questão de criar uma consequência de valor. Às vezes, uma consequência de valor é só você bater palma mais alto e falar, não, mudar a sua postura mesmo, mude a sua linguagem corporal, mude a sua expressão facial, mude o seu tom de voz. Isso é muito importante. O cachorro tem que entender, você tem que entender o que é que pesa para ele. Aonde que aquele cachorro para e presta atenção em você. Descubra isso e você vai descobrir como que você pode lidar com uma série de comportamentos ruins. Cada cão é um indivíduo, tá, gente? Tem cachorros que são extremamente resistentes, você encosta e eles não sentem nada. Mas, às vezes, um som específico causa mais impacto do que um toque físico. Para alguns cachorros, uma correção na guia é o suficiente. Para alguns cachorros, a linguagem corporal e a pressão de corpo que você faz, às vezes, só de você andar na direção do cachorro já é o suficiente também. Então, o grau de correção, o tipo de correção varia muito de acordo com a energia de cada cão, da sensibilidade e características dele como indivíduo. Mas a consequência e a correção, elas têm que existir. Não tem outro jeito, tá bom? Se você tiver dúvida, não souber exatamente como fazer, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula e ver na prática aí exatamente o que é que funciona para ela, tá? Mas dá uma olhada nos meus vídeos e tem no meu site uns artigos super legais em relação a alguns tipos de problemas que provavelmente fazem parte aí do comportamento do seu cão. Talvez o fato dela se lamber esteja relacionado com algumas outras coisas que você não citou. Eu não sei exatamente qual que é a rotina que ela tem, eu não sei o quanto de atividade física ela faz, eu não sei como que é a rotina dela dentro de casa. Então, eu acho que vale a pena você ler um pouco mais e um pouco mais a fundo no comportamento dela. Não foque só apenas nisso. Talvez tenha, eu acho, provavelmente, que tem mais coisas aí que você pode ajustar, tá? Mas não deixe de entrar em contato comigo se você precisar de ajuda. A gente pode marcar uma aula na prática e ver como que a gente pode fazer para corrigir esse problema dessa pequena, tá bom? Pergunta de número 9, gente, vem pelo Facebook da Valesca Paz. Ela diz: olá, meu cachorro de 2 anos sempre foi muito educado e fez xixi e cocô no jornal no quintal. Acontece que tem uma obra no terreno do lado de casa e tivemos que restringir o acesso dele à parte do quintal, pois já caíram várias coisas lá e ficamos com medo de atingir ele. Só que aí ele começou a fazer xixi na minha cozinha. Um detalhe é que ele faz sempre no período noturno que eu nunca vejo. Antes ele me chamava para eu abrir a porta para ele sair. Essa mudança de rotina diurna pode ter influenciado o hábito noturno. Eu comecei a colocar um cone com tapete higiênico, pois assim ele não faz xixi na minha geladeira. Olha, Valesca, sim, você mudou a rotina, você mudou a definição de espaço que o seu cão tem para ir usar o banheiro. E, lógico que isso vai afetar o comportamento dele, é natural. Às vezes acontece quando você restringe, você tem um espaço específico, você muda o jornal de lugar, ou você diminui o espaço onde o jornal ficava, o cão fica um pouco confuso.
Se você quer, agora você tem um detalhe aí, você restringiu o acesso dele a uma parte do quintal, tá? Eu acredito que ele ainda tem acesso a uma outra parte. Eu não sei se o quintal inteiro está restrito para ele ou talvez ele tenha só uma parte. Você tem que tomar cuidado com o seguinte: não crie um outro hábito que você não quer manter. Se você só restringir um pedaço do quintal e ele ter acesso a um outro pedaço e você não quer que ele faça xixi dentro da sua cozinha, colocar um tapete com cone na cozinha não é o que vai resolver. Você só vai estar incentivando ele a continuar a fazer xixi na cozinha. Então, se você quer que ele continue fazendo xixi no seu quintal, mesmo que seja numa área nova do quintal, você vai ter que direcionar. Por que isso acontece de noite? Porque ele tem acesso à sua cozinha. Então, minha dica para você seria: compre uma caixa de transporte. De novo, eu falo sempre da caixa de transporte porque eu acho que esse é o melhor acessório que cada pessoa pode ter quando tem um cão e ajuda muito em situações como essa. Você tem que condicionar o seu cão na caixa de transporte para que ele possa dormir nela. Por quê? Você, nas primeiras vezes, lógico, se seu cão está acostumado a fazer xixi ao longo da noite, você talvez tenha que acordar uma vez no meio da noite ou 2 vezes no meio da noite para levar seu cão lá fora para fazer xixi. Mas é só assim que você vai ter certeza que o seu cão não vai mais fazer xixi no meio da sua cozinha. É difícil para o cão entender no início, lógico, ele fazia xixi num lugar específico e agora você quer que ele faça em outro lugar. Mas para isso se tornar sólido, se materializar como um hábito, você vai ter que participar desse processo. Como que isso funciona? Lembre do que eu falo sempre. Os cães fazem xixi quando? Quando eles acordam, depois que eles comem e quando eles se exercitam. Então, se o seu cão tem hábito de fazer xixi à noite, o que eu faria no seu caso? Antes de você ir dormir, leve ele para dar uma volta, faça uma caminhada de 15 ou 20 minutos, ele vai fazer xixi. Volte para casa, coloque ele dentro da caixa de transporte e vá dormir. Se você notar que ele chora, ele faz algum barulho no meio da noite, talvez ele queira usar o banheiro de novo, acorde, pegue ele na guia, leve ele lá fora, sem emoção, sem fazer festa, sem fazer nada, leve ele lá fora, ele vai fazer o xixi dele lá fora, traz ele de volta, põe na caixa de transporte e volta a dormir. Ah, é um sacrifício? É. Mas é assim que você condiciona o cão. Lógico, eu não estou dizendo para você comprar uma caixa de transporte hoje e amanhã você colocar ele para dormir nela. Você vai ter que condicionar o seu cão. Primeiro 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Alguns cães se adaptam super rápido. A maioria, na verdade, se adapta super rápido. Eles dormem super bem. A caixa, se você colocar a caixa num lugar ventilado, tranquilo, a caixa do tamanho certo vai ser o ideal. Mas eu tomaria muito cuidado com o que você está fazendo agora, porque colocar um tapete com cone no meio da sua cozinha só vai fazer com que ele crie o hábito errado. E o que é que vai acontecer? Quando acabar a obra do seu quintal, o seu cão já criou um novo hábito de fazer xixi no meio da sua cozinha. Então, aí você vai ter um segundo problema para resolver. Porque a referência que ele tinha já não vai estar mais lá e agora ele tem uma nova referência. Então, crie o hábito certo. Se você quiser usar tapete ou jornal, use esse tapete ou jornal na área externa da sua casa, se for isso que você quer. E coloque ele para você. Você não consegue, ninguém consegue, né? Supervisionar um cão quando ele dorme, ele tem que dormir numa área onde ele tenha a menor possibilidade de se colocar numa situação de risco de ter um acidente, que é dentro da caixa de transporte. Então, dá uma olhada no vídeo que eu tenho sobre a caixa de transporte. Tenho 2 vídeos legais, um que explica exatamente a função da caixa de transporte, como fazer a associação, o que ela representa. E eu tenho um outro vídeo na prática de como você pode começar a associação com a caixa, como que você pode introduzir essa ferramenta na vida do cachorro, tá bom? Se tiver dúvida, entre em contato comigo. A gente pode marcar uma aula na prática aí para fazer esse treino com você, tá bom? Obrigado. Pessoal, a pergunta de número 10 vem pelo Facebook, da Rosana Raimundo. A Rosana diz: olá, Raquel. Bob é meu neto de pelo e ele tem 2 anos e 6 meses. É territorialista, não posso receber visitas em meu apartamento, pois ele late, avança nas pessoas. No carro não posso ir abastecer, pois ele quer avançar nos frentistas. Bom, gostaria de saber se ainda há tempo de adestrar ele, pois gostamos muito dele e acho que foi muito amor. Obrigada. Olha, Rosana, você mesma respondeu a sua pergunta. Com certeza teve um elemento de amor em excesso aí nessa equação. Sim, lógico que dá tempo. Todos os cães têm tempo. Se eles têm saúde, eles estão vivos, eles têm tempo de aprender coisas novas, tá? O que vai ser importante para você? Primeiro, você vai ter que trabalhar muito na estrutura da rotina desse cão, numa coisa, e focar bastante num elemento importante que é restrição de espaço.
Você está vivendo hoje uma situação que é muito típica de pessoas que vivem com o cão só, e o cão tem acaba desenvolvendo essa personalidade mais territorial, porque a gente não define regras, né? A gente não define limites. Então a gente dá a casa inteira, o apartamento inteiro para o cachorro toma conta, e agora ele tomou uma decisão que é ninguém entrar na casa dele mais e ninguém chega mais perto de você. Então isso não é vida, não é por isso que a gente tem cachorro, essa não é a intenção de ninguém que compra um cachorro ou adota um cachorro. Então, primeira coisa que você vai ter que fazer é reestruturar a vida desse cão. De novo, caixa de transporte vai ser essencial para você. Você vai ter que fazer a associação da caixa de transporte com esse cachorro, porque a partir de agora você vai tomar de volta para você o que é seu. O apartamento é seu. Você compartilha o seu apartamento com o seu cachorro, mas as regras são suas, o espaço é seu, e para que ele tenha liberdade no seu apartamento, ele tem que aprender algumas regras, que são elas: respeito com as pessoas, respeito de espaço, controle de impulso, aprender a se controlar, aprender a lidar com estímulos exteriores, pessoas, objetos, visitas, enfim. Então, eu começaria já com o condicionamento da caixa de transporte, seria essencial. Eu acho que o seu caso é um caso muito emocional, eu acho que seria interessante você ter uma ajuda profissional, porque o que você vai precisar muito é trabalhar na sua postura de liderança. Esse cachorro tem que aprender a te respeitar. Ele talvez exista uma relação, talvez não, eu tenho certeza que existe uma relação de muito amor, mas existe pouco respeito. E o cachorro, quando a gente tem um cachorro que avança na sua frente, nas visitas, com toda a intenção de morder, ele tem respeito zero por você. Então, você vai ter que trabalhar isso aí. Estrutura, restrição de espaço, treinos, bastante treinos em casa. Se eu moro em apartamento, eu faço bastante treinos dentro de casa, é uma coisa que você pode fazer bastante com o seu cachorro. A caixa de transporte vai te ajudar, inclusive, quando você estiver na rua com ele. Quando você levar ele de carro para algum lugar, ele tem que estar dentro da caixa de transporte. A caixa de transporte vai ser excelente para isso também. Essa coisa de você parar no posto de gasolina e ele tentar avançar no frentista, é uma coisa que acontece porque foi dada a ele essa liberdade. Não aconteceu com ele uma coisa típica que é consequência. Às vezes a gente fala assim: eu não deixo meu cachorro fazer isso, mas ele não me escuta e faz do mesmo jeito. Ele me ignora e faz do mesmo jeito. Por que os cães fazem isso? É fácil ele ignorar você quando não tem uma consequência. Você vai falar não, o não representa nada, depois do não vem mais nada. Então, por que existe o sim e o não? O sim, ele representa uma coisa que você concorda e vem com uma recompensa. O não representa uma coisa que você discorda e vem como uma consequência. Então, não existe sim, não, se não existe recompensa e consequência. Muita gente quer eliminar essa segunda etapa aqui. Muita gente acha que para treinar cão só precisa usar recompensa, sim, recompensa, sim, recompensa. Mas não existe modificação comportamental sem não e consequência. Não e consequência. Então a consequência significa o quê? Uma correção. Uma correção pode ser uma série de coisas, tudo vai depender de como que o seu cão funciona. Às vezes tem cães que têm essa personalidade territorial, mostram toda essa agressividade com a visita: eu vou avançar em você, eu vou matar você, mas assim, às vezes esses cães são extremamente sensíveis e são bem mais fáceis de corrigir do que a gente imagina. Isso não está diretamente ligado à reação que você vê ali. Muitos cães com reatividade são cães inseguros, muitos deles são. A maioria, na verdade, na minha opinião. Eu não posso falar do seu porque eu não conheço, mas a maioria deles tem muita insegurança. Então, eles acabam desenvolvendo essa reação explosiva, reativa ao extremo, porque você acaba não fazendo um papel de liderança mais forte, que é quando você advoga pelo seu cão, quando você protege, orienta e educa. Ele se vê perdido, ele é obrigado a assumir um papel que ele não tem personalidade para assumir, e ele acaba assumindo esse papel de uma forma frenética, negativa, reativa, assim, visualmente bem agressiva. Então não é isso que a gente quer. Então, meu conselho para você é: dá uma olhada nos meus vídeos. É muito importante que você visualize algumas coisas, entenda quando eu falo de regras, estrutura, limite, consequência.
E tem muita informação bacana no site. Tem artigos super legais sobre reatividade em relação a cães e reatividade em relação a pessoas. Extremamente importante que você leia esses dois artigos. Entenda o que acontece com esses cães. Por que esse comportamento acontece, por que ele se desenvolve e por que ele chega nesse grau. Então você vai entender exatamente aonde está faltando aí a sua intervenção e como que você pode mudar esse cenário, tá? Eu acho que tem muito mais a ver com você, como você lida com tudo isso, do que com ele. Com ele eu acho que é muito mais fácil de reverter, vai depender muito de como você vai reagir em relação a tudo isso, tá? Se você tiver dúvida, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática para você ver exatamente como que essa transição funciona. Mas não deixe de considerar a caixa de transporte, eu acho que para você vai ser um elemento essencial. Você vai ver uma mudança enorme e vai descarregar um pouco desse estresse que você tem, tanto para você como para ele. Para ele é muito difícil ter que o tempo inteiro ficar patrulhando a casa e não ter nenhum momento para relaxar. Então a caixa de transporte vai servir para isso, vai ser o espaço dele, o momento dele de respirar, de descansar, de relaxar e não ter que necessariamente ficar o tempo inteiro nessa condição de alerta, tá bom? Mas se você precisar de ajuda, entre em contato comigo, dá uma olhada nos artigos e nos vídeos. E não deixe de acompanhar aqui o canal, que você sempre vai ver informação bacana, tá bom? Bom, pessoal, eu vou fechar o episódio 13 por aqui, para esse vídeo não ficar tão longo, mas eu ainda tenho algumas perguntas que eu vou responder ao longo da semana que vem como perguntas do dia, tá? Então fiquem de olho no YouTube, no playlist de perguntas do dia. Tem mais 6 perguntas que vem por aí na semana que vem. Então ninguém vai ficar na mão, ninguém vai ficar sem resposta dessa vez, tá bom, pessoal? Obrigada a todos que participaram. Cada semana eu fico mais feliz de ver a vontade de todo mundo de aprender um pouco mais, de querer entender melhor o comportamento dos seus cães e querer realmente pôr na prática um convívio mais equilibrado com os nossos cãezinhos. Eu queria deixar aqui um beijo especial pro Beto. Beto, fiquei super feliz de ver seu progresso com as meninas. Eu acho que você está indo super bem. Estou adorando seus vídeos. Continue postando, continue fazendo. Você está tendo um resultado excelente, sensacional. Se você precisar de ajuda, entra sempre em contato comigo. Obrigado pelo apoio aqui na página sempre e no canal. Um grande beijo para você e muito sucesso. Eu tenho certeza que você ainda vai ajudar muita gente por aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado de novo, agradeço a todos. Se vocês estiverem gostando desse canal, não esqueçam de se inscrever, indiquem para os seus amigos, para pessoas que vocês conhecem, que vocês acham que tem problema de comportamento com os cães. Pede para o pessoal acessar o canal, se inscrever, tem sempre vídeo legal. E se vocês tiverem dicas, sugestões de coisas novas que vocês quiserem ver por aqui, deixa nos comentários também, ou manda um e-mail para mim, que é contato@educaçãocanina.org. Obrigada, pessoal, a gente se vê na semana que vem.